Às vezes a dificuldade da vida traz algumas questões que nós precisamos nos atentar, a fim de que nós não nos distanciemos da presença de Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele lista ali 5 pecados a qual o povo de Israel cometeu. E aqueles pecados fez com que eles não entrassem à terra prometida. Aquela geração que viveu escrava e saiu ali do Egito, não foi a mesma geração que adentrou na promessa. Fique comigo, que eu quero com você nesses minutos pensar sobre esse assunto. Se livrar dos vírus contagiosos. Se essa palavra falar com você, compartilhe com alguém, deixe seu comentário e seu gostei aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe você. Hoje em dia, se tem um assunto que tem pegado a boca de muitas pessoas, é justamente o vírus. As pessoas têm andado por medo. Eu não sei qual a localidade que você mora, mas por esses dias mesmo aqui na nossa cidade de Goiânia, nós tínhamos aqui uma epidemia praticamente de 3 vírus, né? Nós tínhamos a dengue pegando as pessoas por causa das muitas chuvas, a gripe, né, que é H2N3 e, consequentemente, o coronavírus, que ainda não acabou com essa nova variante. Mas as pessoas têm andado muito medrosas e o medo faz com que as pessoas percam o foco na promessa de Deus. Faz com que as pessoas duvidem da ação onipotente e soberana de Deus. Nós começamos dizendo sobre a postura que Israel teve e é justamente isso, eles tiveram medo e por isso duvidaram do que Deus estava fazendo e para onde Deus estava levando. Eu não sei se você talvez já parou para analisar algumas condutas da sua parte, mas o que pega muitas pessoas hoje e tem afastado as pessoas do propósito inicial que Deus estabeleceu é a murmuração. Pessoas que não conseguem ser gratas por aquilo que Deus já concedeu, por aquilo que elas têm e, consequentemente, vivem frustradas porque nunca estão satisfeitas com suas vidas, nunca estão satisfeitas com o pão que Deus tem dado. Esse é um dos pecados que fez com que Israel não adentrasse a terra prometida, a murmuração. Deus todo dia cuidava deles, mas mesmo assim eles eram ingratos. A murmuração, você alimenta ele através de palavras com um coração ingrato. Então, se tem algo que você precisa proteger, é contra o tititi, contra as más conversações. Quando chegar perto de você, não seja alguém que dê crédito para as pessoas negativas que só murmuram, mas seja você um diferente, seja grato até pelo simples nascer do sol na sua vida e, consequentemente, você vai estar mais próximo de Deus. Talvez uma segunda coisa que tem afastado as pessoas e feito elas ser contagiadas com esse vírus, eu chamaria de amargura. A amargura faz com que as pessoas carreguem um fardo, algo pesado demais em seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Hoje em dia, você consegue olhar para muitas pessoas e tem faltado alegria no semblante dessas pessoas. Já viu? Gente que anda cabisbaixo, gente que anda até de certa forma corcunda em sua postura, porque estão com seus corações amargurados, não conseguem se esquecer das coisas que ficaram para trás e consequentemente carrega tudo isso em seus corações. A amargura te faz sentir um não merecedor da graça, te faz sentir um infeliz, porque quando eu entendo a graça que me alcançou, eu consigo obter alegria através dessa graça. Comece a fazer um exercício diário de sequer colocar pelo menos um sorriso no seu rosto e não dar lugar a essa amargura, talvez de frustrações passadas, de decepções passadas que você tem vivido, que você possa olhar a partir de hoje no espelho e entender que você é imagem e semelhança de Deus. Você é merecedor da graça, porque ela foi revelada em Cristo Jesus para demonstrar a você o amor que Deus tem por você. Em terceiro lugar, nós temos talvez um vírus muito contagioso também, que é a apostasia. Quando Paulo escreve a sua primeira carta ao jovem Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali naquele momento determinado da carta que Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele é tomado pelo Espírito Santo e diz assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, em outras palavras, haverá apostasia. A apostasia ela é gradativa. Ninguém percebe quando vai se afastando de Deus, mas quando é gerada o primeiro vírus, a murmuração, consequentemente a amargura, a pessoa vai esfriando na fé. A apostasia nada mais é do que se afastar de Deus. E hoje nós temos visto justamente a palavra de Jesus, que ele disse se cumprindo nos últimos dias: por aumentar a iniquidade, se esfriará o amor. Quando há esfriamento do amor, a gente duvida de Deus, a gente se afasta de Deus, a nossa fé é colocada em xeque. Paulo vai dizer para Timóteo que ele tivesse cuidado com essas pessoas e se afastasse dessas. Homens avarentos, soberbos, amantes de si mesmo,
que são escravos dos seus próprios desejos e dos seus próprios pensamentos. O momento em que você sentir que talvez a sua fé ou em algum momento a sua caminhada com Deus seja colocada em xeque, lembre que você é filho de Deus e por isso você deve cultivar esse momento e não deixar que a apostasia tome conta do seu coração. E por fim, nós chegamos ao último vírus, que a palavra do Senhor vai comparar à feitiçaria, ao pecado da rebelião. Samuel vai nos dizer isso, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Por quê? Porque o rebelde, ele se assemelha ao feiticeiro. O feiticeiro, ele peca contra Deus. E assim, essa figura do rebelde é assemelhada ao feiticeiro. Deus abomina os rebeldes. Deus não dá graça aos rebeldes. Rebelde é aquela pessoa que pensa que não precisa de Deus. E quando esses 4 vírus que eu listei passam a ter lugar no coração das pessoas, aí é onde elas morrem, mesmo ainda estando em vida. Já viu pessoas que estão em vidas, mas parece que vivem um caixão, não tem vida em si mesmo? Que Senhor Jesus Cristo possa te blindar, que Ele possa te dar o antídoto necessário para que nem a murmuração, nem a amargura, nem a apostasia e muito menos a rebelião esteja presente no seu coração, mas que você possa cultivar uma fé inabalável em Deus e todas essas coisas que talvez tenham te afastado do propósito que Ele já estabeleceu para você, possa cair por terra, que você possa receber graça da parte de Deus, não somente você, mas que toda a sua família seja contagiada por um novo você, a fim de que não só você se livre desses vírus, mas que você possa ser um contagiador positivo através da gratidão, através de um coração feliz, através de uma fé inabalável. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus te guarde, em nome de Jesus.